Pessoal, hoje nós vamos discutir um tema bem interessante para a educação ambiental, que é o desenvolvimento sustentável. A gente ouve muito falar em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, produção sustentável, economia sustentável, né? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. De início, eu queria mostrar para vocês essa charge, né? E olha que interessante, né? Eu acho que muito da ideia de sustentabilidade vem inclusive disso. Que mundo nós estamos deixando para aqueles que virão depois de nós, né? Que mundo nós estamos deixando para as próximas gerações? Muita gente até coloca a sustentabilidade como se fosse assim, você utilizar os recursos do planeta de forma a não exaurir esses recursos, a você deixar com que haja recursos para o futuro e não deixar apenas, como está aí na charge, não deixar apenas resíduo para o futuro, né? Então, meu filho, um dia tudo isso será seu. Que mundo a gente está deixando para as gerações de amanhã? É claro que essa charge reduz o problema à questão da humanidade, como se dissesse assim, nós somos os humanos, nós usamos o mundo, e o mundo a gente tem que deixar uma coisa para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, para o futuro, irem usando. Só que o mundo também não é só nosso e a gente tem que pensar nisso, né? E o mundo também é dos animais, é das plantas. E o que é que a gente está fazendo com o mundo deles? Isso é algo a ser pensado. Então, muitas vezes, a própria questão de sustentabilidade fica muito fechada nessa ideia muito em que o homem é o centro de tudo. E que mundo a gente está deixando? Claro que essa é uma questão importante, mas a gente tem que pensar também que nem tudo gira ao redor do nosso umbigo. O mundo é muito maior que isso, né? Há muitas outras partes envolvidas aí na natureza e geralmente a gente despreza esses seres. Mas falando ainda de sustentabilidade, a gente pode colocar que existem três componentes básicas na sustentabilidade. Uma componente ecológica, né, da natureza, da ecologia, uma componente social e uma componente econômica. Até porque essa ideia de sustentabilidade, ela surge justamente de ciências que cuidam de administração, de empresas. Ele não nasce exatamente da biologia, da ecologia, ele nasce justamente dessa questão mais econômica, das áreas mais econômicas. Então, qual seria a ideia? Um mundo em que a ligação entre o ecológico e o social fosse suportável, ou seja, o mundo natural nos suportasse, o mundo social também fosse suportável, não fosse. A gente vai discutir o que é esse mundo suportável, o que é um mundo insuportável. Isso aqui é bonito, é um mundo social e econômico equitativo, onde as grandes desigualdades não vão existir, né? Então você vai ter um mundo em que o componente socioeconômico vai ser equitativo. Um mundo que seja viável ecologicamente, mas também viável economicamente, porque o desenvolvimento sustentável sempre pensa em economia, tá, gente? Então ele pensa numa economia que seja viável e pensa numa economia que seja equitativa. Ele pensa num mundo ecológico que seja suportável, num mundo ecológico que seja viável, num mundo social suportável, num mundo social equitativo. A junção disso tudo dá na ideia de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade tem três grandes componentes, né? Ecológico, social e econômico, e essa é a relação entre essas componentes. Mas vamos detalhar isso. Para detalhar isso, eu trago os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, os países membros da ONU, eles estabeleceram 17 metas para alcançar a sustentabilidade. Essa foi chamada de Agenda 30 até 2030, depois virou Agenda 50 até 2050. O problema é que vai se colocando mais e mais datas nessas agendas e vai se empurrando com a barriga o prazo para se cumprir essas metas. Vamos conversar um pouquinho dessas metas, ó. Primeira meta, erradicação da pobreza. Por quê? Porque com pobreza não tem sustentabilidade. Tá? Se existe pobreza, lembra daquela história, a gente precisa de um mundo social, tá aqui de novo, um mundo social que seja suportável e equitativo. E aí, vamos ao objetivo 1, com pobreza não dá, fome zero, claro, com fome também não dá. E isso é muito importante para quando a gente pensa em educação ambiental, porque assim, se existe pobreza e fome, as pessoas não vão se preocupar com a natureza, com o meio ambiente. É preciso boa saúde e bem-estar. Então, inclusive, a saúde se reflete no ambiente. Por exemplo,
Se você vive num lugar cheio de esgoto a céu aberto, num lugar que está ali cheio de lixo, se você vive em lugar que não é impróprio para moradia, que desabe, etc., isso também afeta a sua saúde. Então é saúde num termo total de saúde. Educação de qualidade, ó, tem muito a ver, né, com o pessoal da pedagogia, etc. Educação de qualidade. Sem educação, sem conhecimento, como é que a gente vai ter uma sociedade sustentável? E olha essa aqui que legal, equidade de gênero. Claro, com a questão do machismo, a discriminação, você também não vai ter uma sociedade que seja suportável, ou uma sociedade que seja equitativa. Lembra, a sociedade, para alcançar a sustentabilidade, ela tem que ser suportável e equitativa, tá vendo? Suportável e equitativa. Água limpa e saneamento. Então aqui é um elemento, né, da natureza, a água, e ela tem que estar disposto com limpa e saneada, ou seja, tratamento de esgoto também, saneamento, né? Senão você não vai ter saúde, ó, de qualidade. Olha como os objetivos um liga com o outro. Senão você não vai ter saúde aqui, ó. E é claro, com a pobreza as pessoas não vão ter acesso à água limpa e saneamento. Então você pode fazer uma interrelação desses elementos. 7. Energia acessível e limpa. Então optar cada vez mais por fontes de energia, né, que sejam mais limpas, que deixem menos resíduo. Muito importante a oitava, emprego digno e crescimento econômico. O que é emprego digno? Todo trabalho ele é digno. Agora, as condições dele têm que ser dignas, né? Se eles não podem afetar, por exemplo, a nossa saúde e bem-estar, ó. Ou a gente não pode sofrer discriminação no trabalho, aqui igualdade de gênero e discriminação. Então, por ser desenvolvimento sustentável, eles sempre vão falar em crescimento econômico. Isso aí é um problema que a gente vai ter que discutir já já. Indústria com inovação e infraestrutura. Então, eles também por essa preocupação econômica, eles querem sempre inovação, por isso que tem que ter inovação tecnológica, né, novas formas de produção e produção cada vez mais sustentável, com tecnologias mais limpas e etc. 10. Redução das desigualdades. Sim, com desigualdade social fica muito difícil, né? Não dá para ter sociedade sustentável se a sociedade é tão desigual. Então ele apela pela redução da desigualdade. E isso tem muito a ver com o primeiro, a erradicação da pobreza, com o segundo, com o fome zero, com o terceiro, com bem-estar e saúde para todo mundo. 11. As cidades e comunidades sustentáveis. Então, as cidades não podem ser selva de pedra, as cidades elas precisam ser arborizadas, as cidades precisam ter espaços de água, de córregos, de rios, etc. A cidade não pode ser um acúmulo de gente em um certo lugar, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter rede de esgoto, água e esgoto limpa para todo mundo. Consumo e produção responsáveis. Com o consumismo, com o consumo exacerbado, não dá para ter sustentabilidade. Então, e a produção também, não se pode produzir, empurrar produção toda hora. Compra agora esse modelo, mudou agora de modelo, tem que ser esse outro, compra esse outro. Ah, se quebrou, ó, joga fora, porque isso aí já tem não sei quantos modelos novos, então a indústria tem que ser responsável na produção, não pode empurrar a produção demais de maneira irresponsável, e o consumo não pode ser incentivado. E não é dizer assim, eu, pessoinha, eu consumo pouco, isso não importa o seu consumo individual, é o padrão de consumo da humanidade. Não adianta você dizer eu não consumo tanto, se a gente está numa sociedade em que nós somos empurrados ao consumo exacerbado. 13. Combate às alterações climáticas. Está aí uma luta, né, de diversos países, ou de quase todos os países do mundo, para assegurar a questão das mudanças climáticas que estão aí, né, cada vez você tem menos gente negando isso, porque isso tem tudo a ver com que mundo a gente vai deixar para os nossos descendentes. Vida debaixo d'água, então ó, o mundo não é só nosso, vamos pensar nas espécies dos ecossistemas marinhos, etc. Até porque o ser humano se beneficia dessas espécies também. E o mar está cheio de plástico, os peixes estão morrendo, estão contaminados, a gente tem que pensar sobre isso. Vida sobre a Terra, e assim como a gente pensou nos ecossistemas marinhos, vamos pensar no mundo terrestre também. Vamos nos preocupar com os seres vivos que estão sobre a Terra. Super importante, paz, justiça e instituições fortes. Sem paz é complicado, né? Sem paz você não tem sociedade
sustentável. E justiça também, porque é necessário que se haja justiça, que haja instituições que garantam a democracia, que garantam a justiça, porque quando você não tem isso, começam os abusos, e aí começam as desigualdades, começa a aparecer, vai ter pobreza, vai ter uma série de abusos que não vão permitir uma sociedade que seja sustentável. E as parcerias em prol das metas, ou seja, as parcerias de todos os setores, né, setor privado, governos, organizações não governamentais, comunidades, todo mundo trabalhando para conseguir essas metas. Vocês já pensaram, vocês de pedagogia, que vocês podem na escola trabalhar essas metas e brincar até com uma versão simplificada dessas metas na escola? Vamos depois discutir um pouquinho mais isso. Então, eu queria que vocês percebessem que aquilo que a gente chama de sustentabilidade envolve tanto aspectos do mundo natural, como aspectos econômicos, quanto aspectos sociais. E aí eu queria trazer aqui o projeto Tamar para mostrar para vocês que um projeto em educação ambiental, um projeto em meio ambiente, ele geralmente é socioambiental, porque não dá para pensar na natureza sem pensar nos humanos como parte da natureza. Nós somos parte da natureza. Naquele texto inicial de educação ambiental, vocês têm lá essa questão. Nós somos parte da natureza e nós mexemos na natureza. Como é que o projeto Tamar consegue ter bons resultados com as tartarugas? Se fosse só campanha para dizer não coma tartaruga, não mate tartaruga, não construa nos ninhos de tartaruga, isso não ia funcionar. Uma das coisas importantes que o projeto Tamar fez foi, nos locais onde se tem ninhos de tartaruga, trabalhar no combate à pobreza, no combate às desigualdades sociais, ou seja, dar uma via econômica para as pessoas. Pessoas que não têm nada, que precisam sobreviver, elas vão comer tartaruga, porque é ou comer tartaruga ou nada, ou come os ovos da tartaruga ou nada. Então, se você combate a fome, a pobreza e tenta reduzir desigualdade, né, a partir da produção de artesanatos, de incentivo ao turismo, de rodar uma economia nesse lugar, você começa a transformar a tartaruga em algo benéfico para a comunidade. Então, a relação homem-natureza fica uma relação interessante. Perceba que você não vai conseguir resolver o problema ambiental, enfrentar o problema ambiental, apenas discutindo natureza. Você tem que discutir a questão do ser humano, mas você não pode minimizar o ser humano. O ser humano, ele está ali, ele tem suas necessidades. Então você precisa usar essas coisas a favor e não só ficar criticando as pessoas, dizer assim, essas pessoas comem as tartarugas. Sim, elas comem as tartarugas, mas por quê? Elas não tinham outra fonte alimentar, então a partir do momento que preservar a tartaruga, conservar a tartaruga é mais interessante do que comer a tartaruga, as pessoas vão conservar a tartaruga. Outra coisa também que não só os pobres atacavam as tartarugas, né? Um dos grandes problemas eram as construções nos locais de nidificação, e você tinha empreendimentos hoteleiros que construíam hotéis nos locais onde as tartarugas botavam ovo. Então, isso também é uma questão que precisa se trabalhar isso nas esferas jurídica, política, etc., porque senão as coisas não andam. Agora, uma crítica que a gente tem à educação ambiental voltada para a sustentabilidade é essa questão do crescimento econômico, que é falado o tempo todo em crescimento econômico, crescimento econômico. Essa é a questão. Muita gente acredita que sustentabilidade já precisa ser revisada e precisa ser superada, ela não pode ser tida mais como uma verdade, porque não dá para crescer infinitamente num planeta de recursos infinitos, de recursos finitos. Por exemplo, não dá para a economia crescer para sempre, nosso planeta tem limite. E nós estamos, como está aí a figura, espremendo esses recursos ao máximo. Então, talvez seja a hora de pensar diferente, pensar que é possível viver e ter atividades econômicas sem pensar em crescimento econômico o tempo todo. E aí eu queria mostrar para vocês um gráfico aqui, que é um gráfico lá da biologia, mas que a gente vai aumentar esse gráfico para discutir de uma maneira geral. Olha só. Todas as espécies, com o tempo, olha o tempo aqui, a linha do tempo, todas as espécies com o tempo tendem a aumentar de número de indivíduos, lá vai ela aumentando.
Até que chega uma hora que o ambiente não aguenta mais essa quantidade de indivíduos. Por quê? Porque não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo, vai ter uma série de problemas ambientais aí que vão segurar isso aí. Beleza. A espécie humana consegue burlar muito essa curva, porque a gente consegue produzir alimentos de outras maneiras, com tecnologia, a gente consegue resolvendo outros problemas. Para alguns, porque no mesmo mundo que tem tanta tecnologia para produzir alimento, esse mesmo mundo muita gente está com fome, né? E para a espécie humana não importa apenas o número de indivíduos. Porque a gente pode dizer assim, o que é que resolveria o problema ambiental? Vamos controlar a população, vamos controlar esse número de indivíduos que resolve. Realmente ajudaria um pouco, ajudaria. Não pode crescer em número de indivíduos para sempre, mas a questão também é o padrão de consumo desses indivíduos. Por exemplo, um indivíduo de país pobre consome muito menos que um indivíduo de país rico. Então, o indivíduo de país rico extrapola a capacidade de suporte do ambiente muito mais do que uma pessoa de país pobre. Então a gente tem que pensar nos nossos padrões de consumo, como é que eles estão, e na quantidade da nossa população. Por que é que a gente tem que falar disso com muita calma? Porque aí sempre se passa uma máxima assim, os pobres têm que ter menos filho que resolve o problema. Calma, cuidado porque também a exploração do recurso ambiental pelos pobres é muito menor do que pelas pessoas que têm um padrão de consumo maior. Agora a gente vai falar um pouquinho só sobre um lema global da educação ambiental que é assim: pensar global e agir local. O que é que isso diz muito para a escola? A gente não vai poder trabalhar pesado em mudanças climáticas na escola, etc., e fazer uma coisa que realmente vai mudar o clima do mundo. Mas a gente pode fazer pequenas ações locais que vão refletir sobre o problema global. O interessante é assim que a gente ao trabalhar, ao tratar de uma questão local, a gente nunca deixe de pensar global. Ou seja, se a gente fizer um trabalhinho sobre água na escola e fizer alguma coisa de economia da água no ambiente escolar, a gente use aquilo para pensar na situação da água de maneira geral no país e no mundo. É aquilo que a gente discutiu no outro fórum sobre a questão do agronegócio e etc. na água. Se você vai fazer uma horta escolar e você pensa localmente, você pensa naquele ambiente local, você cria um jardim na escola, né, e atrai as borboletas e você consegue tem uma vida animal ali e os vegetais, legal, você está agindo em um local, mas você usa aquilo para pensar global. Tá, mas o que é que isso tem a ver com a conservação da natureza de uma maneira geral? Então você nunca fica com o tema só naquela ação pequena. Os professores gostam muito de fazer oficina de reciclagem na escola. Faz a oficina, uma coisa local, mas pensa global. Mas globalmente, essa reciclagem vai dar conta do lixo todo que a gente produz? Não dá. Então, uma das ideias, foi até aquilo que eu falei no começo, vocês podem trabalhar esses objetivos da educação ambiental e do desenvolvimento sustentável na escola, numa maneira local, com ações pequenas e localizadas, mas sempre pensando, e para o Brasil inteiro, e para o mundo inteiro, como é que seria? Então, sempre trabalhar nessa máxima, agir local, mas pensar global. Por hoje é isso, muito obrigado, pessoal.